bom dia. O NE1 começa agora. Hoje é 6 de março, feriado da Data Magna, uma sexta-feira que tem um ritmo diferente, né? Tem gente de folga que vai emendar o feriado já com o fim de semana. E eu agradeço porque você escolheu passar parte do seu tempo livre aqui com a gente, para ficar muito bem informado. É bom demais ter a sua companhia. Fica ligado, então, nos assuntos de hoje. Você vai ver nesta edição uma reportagem para celebrar a nossa história de luta pela liberdade. A Data Magna marca o início da Revolução Pernambucana de 1817 e a nossa independência por 75 dias. Um recurso que permite uma nova experiência pelos pontos turísticos do Recife para pessoas cegas e de baixa visão. O passeio está mais inclusivo. O NE1 também fala sobre o risco de queda para idosos e como prevenir. E traz um alerta para outras questões de saúde que podem estar relacionadas, como o erro no uso de medicamentos, arritmias e outras doenças. E ainda a força do voluntariado, que promove sustentabilidade. Você vai ver como iniciativas transformam a vida de outras pessoas. E os caminhos para quem deseja se tornar um voluntário também. QR Code do nosso Canal Globo está aparecendo aí na nossa tela. Esse é o canal para você se comunicar com a nossa equipe, mandar sua mensagem, sugestão. Estamos juntos até 1 da tarde, de onde você estiver. Agora são 11 horas e 48 minutos e a gente aproveita esse clima de feriado, de folga para muita gente, né? Para te mostrar uma dica de diversão. Um festival para apaixonados por videogame. Promete reunir fãs de todas as idades, com os jogos mais modernos e também os de antigamente. Bianca Carvalho está lá no Shopping Boa Vista, onde acontece esse encontro. E se tem videogame, tem campeonato por aí acontecendo. Bianca, conta pra gente tudo. Bom dia para você. Oi, Maris, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha só, o campeonato é à tarde. Agora tem jogos novos, jogos antigos, aquela área ali, pedi para Beto Marques dar uma girada para lá, aquela área lá é de quem está jogando os jogos mais atuais. Porque é uma área grande aqui no primeiro andar do shopping, gente. Tem esse pessoal aqui, que é o pessoal do... ali o jogo, né? Aqui tem os stands com venda de vários produtos que são de animes, né? Aqueles quadrinhos, as séries, os jogos. É a cultura geek, Maristela, do pessoal que gosta dessa, que é ligado muito à cultura jovem, de jogos pop, tecnologia, essa coisa eletrônica, sabe? Dos quadrinhos japoneses. Tem ali aquele Beco dos Artistas, o Artist Alley, que é o pessoal que faz um trabalho mais autoral. Faz os próprios bottoms, as camisas, os adereços, os bonequinhos. Tem uma área aqui, que é uma área muito massa, que é de videogame antigo. É um museu de videogame. Deixa eu falar com o Lucas aqui, que tem essa coleção. Ele coleciona já desde criança, né? Tu tem quantos? Isso aqui tem videogame da época que eu jogava. E eu não jogo há um tempão, Lucas. Tem vídeo... Ó. Bacana. Então, olá pessoal, tudo bem? Prazer para todos. Eu coleciono videogames desde criança, mas a partir de 2015 foi que realmente surgiu a consciência como colecionador, né? Então eu tenho aqui peças da minha infância, como peças também que eu venho adquirindo com o tempo para colecionar e passar para vocês também, para o público, através de um museu de videogames. E você deixa o povo jogar. Quem quiser jogar, pode jogar. Pode jogar, pode pegar. É uma exposição sensorial, onde você pode pegar nos controles. O papai pode apresentar para o filho o controle do Nintendo 64, que é bem diferente. Cadê? Deixa eu ver ele aqui. Ele é muito diferentão, totalmente diferente do que a gente tem hoje em dia. E a criancinha, o pai, pode ter a experiência de mexer, né? De mexer à vontade, sem problemas. O controle do GameCube também é bem diferente. O que é que tem assim, bem raro aqui, bem raro? A gente tem essa... Eu sou da época do Atari, homem. Do Atari. A gente temos o Atari, que ele é raro, mas nessa exposição o item mais raro é esse aqui. É o Famicom, que é um console que foi importado do Japão. É um dos primeiros videogames da Nintendo, a grande Nintendo, né? E hoje é meu item mais top aqui da exposição. Pelo estado de conservação, principalmente, que ele se encontra.
porque você pode até encontrar outros, mas num estado mais fraquinho. Mas esse Famicom está muito bem conservado. Você só vai adquirindo novos, mas sem se desfazer dos antigos. Exatamente, só somando. Joga isso tudinho? Eu me esforço, por mês eu ligo alguns, não dá para jogar todos num mês só, mas eu faço um revezamento, eu tenho uma planilha e eu vou ligando eles por mês. Caramba, tu tens uma planilha, eu acho assim. Exato, tem que ser organizado. Um colecionador organizado. Lucas, muito obrigada, viu? Que legal, gente. Fiquem à vontade. E ele, assim, super disponível, as pessoas chegam, ele pergunta se as pessoas querem jogar. Ali tem televisão à altura do museu, né? Aquelas televisões de tubo, assim, televisões antigas, quem vem pode jogar. E tinha bastante gente jogando até agora aqui. Eita, Super Mario, esse aqui também é dos antigos, mas é um clássico, né? Quem gosta de videogame sabe do Mario Bros. Daqui a pouco a gente vai conversar mais um tiquinho e eu vou mostrar outras curiosidades daqui desse evento. Falei de Mario ali, ó, eu tô com o Mario Cosplay. Já já a gente vai conversar com ele aqui, Maristela. Me chama que a gente conversa mais. Só um tiquinho. É já já. É diversão para a família inteira, né, Bianca? Desde as crianças e também os responsáveis, os pais que estão lembrando aí dos videogames de antigamente. Muito bacana, viu? Uma excelente opção agora para esta sexta-feira. Até já, Bianca. E o feriado de 6 de março é para celebrar a nossa história de luta pela liberdade. A data magna homenageia o início da Revolução Pernambucana de 1817. Foi quando Pernambuco ficou independente, por 75 dias. O Palácio do Campo das Princesas amanheceu em festa para lembrar os 209 anos da data magna de Pernambuco, um marco histórico para o estado. Foi no dia 6 de março de 1817 que aconteceu a Revolução Pernambucana, a primeira tentativa de ruptura com o domínio dos portugueses para a implantação de um governo autônomo no Brasil. Nós muito insatisfeitos com o que estava acontecendo no Brasil, colônia, o Império Português exigindo muito da gente, e a gente se levantou contra a estrutura colonial que existia, né? Então, no dia 6 de março, Pernambuco foi palco de uma grande revolução liberal, republicana, quando o Brasil ainda nem sonhava o que era uma república. Nós fomos um dos precursores, um dos movimentos precursores da independência, do movimento libertário aqui do Brasil. A cerimônia começou com uma saudação solene à bandeira. As autoridades se concentraram em frente ao palácio. Vieram representantes das 3 Forças Armadas, políticos, secretários estaduais, representantes da maçonaria e lideranças comunitárias. A governadora Raquel Lira passou em revista as tropas e cumprimentou os convidados. Depois, acompanhada pela vice Priscila Krause e pelo comandante militar do Nordeste, o general Carlos Machado, seguiu para o hasteamento das bandeiras do Brasil, de Pernambuco e do brasão do estado, ao som do hino nacional. A celebração joga luz num capítulo importante da formação política brasileira, onde os padres e os maçons tiveram um papel relevante. Vestidos com roupas de ritual, homens e mulheres da maçonaria de todo o estado participaram da homenagem. A Revolução de 1817, ela praticamente foi constituída por maçons. A gente diz revoluções dos padres, porque os padres naquela época, todos eram maçons, quase todos eram maçons, principalmente os padres envolvidos na Revolução. É importante para o maçom e para o Brasil, porque a maçonaria prima pela igualdade, liberdade e fraternidade. E naquela época, o Brasil, os homens ainda não tinham liberdade. Então é muito importante para a gente, sim. Os maçons entregaram uma medalha e um diploma à governadora em comemoração aos 100 anos do grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Os pernambucanos que lutaram pela liberdade foram lembrados. As autoridades depositaram flores diante do monumento aos heróis da Revolução. Uma escultura de Abelardo da Hora. O toque de silêncio deu um ar solene ao momento. A homenagem aconteceu na Praça da República, onde líderes da Revolução foram enforcados. Desde 2017, uma lei estadual transformou o dia 6 de março em feriado para que os pernambucanos não se esqueçam do passado de resistência. Uma data que merece ser lembrada.
É o culto à história, né? A gente reviver os nossos momentos históricos, os feitos históricos de quem nos antecedeu. É um movimento que aconteceu ainda antes do movimento de independência do Brasil. Então tem tudo a ver com preservação de valores e culto à história. A governadora Raquel Lira mandou uma mensagem para os pernambucanos no dia em que o estado fez história. Hoje é o dia de Pernambuco. É onde há 209 anos, na Revolução de 1817, Pernambuco se fez pátria. Gritou pelos valores de independência, liberdade, democracia e justiça. Isso faz muito parte daquilo que é o coração e o sentimento de pernambucanidade do nosso povo, que tem a ver com o nosso chão, mas sobretudo com os valores que o povo pernambucano de luta e coragem trazem, muito presentes no nosso dia a dia. A cerimônia terminou com o desfile dos militares e de centenas de maçons ao som de um sobrado, executado pelas bandas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. E o passeio por pontos turísticos do Recife está mais acessível e inclusivo. Um projeto gratuito de audiodescrição auxilia pessoas cegas ou de baixa visão a terem uma imagem desses locais. É mais um recurso para que pessoas com deficiência se sintam, de fato, parte da cidade. Michele é pessoa com deficiência visual desde muito novinha. Nasceu com 6 meses de gestação, pesando 700 gramas. Teve retinopatia da prematuridade, um problema que fez ela ficar sem enxergar. Venceu muitos desafios ao longo da vida. Hoje é pedagoga e consultora de audiodescrição. Junto com Liliana Tavares, faz parte do projeto Visões Sonoras, que trouxe para pontos turísticos e prédios históricos um serviço de inclusão, descrevendo esses ambientes e espaços para quem não enxerga. O papel da consultora em audiodescrição é estar sempre junto com o roteirista. O roteirista ele escreve, ele faz o roteiro a partir do que ele está vendo. E aí eu chego para revisar esse roteiro e junto com o roteirista fazer as melhores as escolhas tradutórias, porque a gente não vai conseguir dizer tudo que tem num determinado ambiente, por exemplo, aqui na Praça da República. Então a gente vai dar uma geral para que a pessoa com deficiência visual crie a imagem daquele local. Usando um QR Code afixado em pontos estratégicos, as pessoas têm acesso às informações em áudio sobre os locais. A Praça da República, no bairro de Santo Antônio, é um deles. A praça é gradeada e tem 3 portões. Um de frente para o Teatro de Santa Isabel, outro de frente para o Palácio do Campo das Princesas e o terceiro para o outro quarteirão. Saber o que tem na praça, né, os elementos que tem nessa praça, saber a localização do Teatro Santa Isabel, né, do Palácio. Então é importante a gente saber, né, ao chegar no ambiente, onde é o teatro, para que lado está o teatro e o que tem, né, o conteúdo que tem nessa praça, as imagens que tem nessa praça. É a possibilidade de poder ver, né, de poder conhecer, tanto através do toque como usando o recurso da audiodescrição. O projeto começou em 2024 pela Prefeitura do Recife. Esta é a 2ª edição, pelo Funcultura, Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura. Liliana tem uma empresa de acessibilidade e resolveu aplicar essa tecnologia para proporcionar aos deficientes visual a sensação de pertencimento. A gente descreve os prédios, a fachada, as cores, o ambiente, as árvores, o que envolve aquele lugar, né, para que as pessoas possam se apropriar dele. Então, Visões Sonoras da cidade se propõe a isso, a mostrar para as pessoas que estão de fora, que não enxergam, eles podem acessar antes o espaço, eles podem ouvir o ambiente, né, imaginar como é e quando chegar no ambiente fazer isso novamente. O Visões Sonoras
já está presente em vários pontos do Recife. A Praça da República, né, aqui onde a gente está, a fachada do Teatro Santa Isabel, o Casaril da Rua da Aurora, também o Marco Zero, a Rua do Bom Jesus e a fachada da Torre Malakoff. Agora, com o Fulcultura, a gente fez mais 4, a gente está entrando para o centro mesmo do Recife. A nossa visita vai ser dia 19 de março, que é dia de São José, e a gente vai começar à frente do Mercado de São José e dali segue para o Pátio do Terço, depois o Pátio de São Pedro e o Parque de Esculturas Francisco Brenan. Além de contribuir com o projeto, Michele vive a realidade de quem é deficiente visual e trouxe uma reflexão. A acessibilidade é um direito, né? A gente tem o direito de ir e vir em qualquer lugar. Que a gente pense o quanto isso é bom para a nossa cidade, ter uma cidade que inclui todo mundo, que pensa em todos, né? Que pensa nas pessoas com deficiência visual. A Organização das Nações Unidas escolheu 2026 como o Ano Internacional do Voluntariado para o Desenvolvimento Sustentável. Um reconhecimento da importância dos voluntários para enfrentar desafios sociais, ambientais e humanitários. A gente conversa agora sobre esse assunto com o presidente da ONG Unificados, Rafael Araújo. A gente tem o prazer de recebê-lo aqui. Rafael, seja muito bem-vindo ao NE1. Boa tarde. Prazer é nosso. Pode sentar aqui, Rafael, para a gente bater esse papo. Eu queria primeiro conhecer melhor a estrutura da ONG, o serviço que vocês oferecem. Na verdade, é um coletivo, né, de muitos projetos. Exato, é muito importante a gente falar do voluntariado nessa perspectiva da rede, que é o Coletivo Unificados. O coletivo hoje tem mais de 60 projetos sociais que atuam conjuntamente, todo mundo com base em voluntariado. Então, para a gente é muito importante a força das pessoas que saem de casa para fazer esse trabalho de forma gratuita, se doando para que tudo aconteça. Isso nas mais variadas atividades. A gente surgiu como coletivo que atua com população de rua, e as nossas ações são com população de rua, mas a gente hoje acolhe projetos que atuam nas comunidades, com idosos, com crianças, em hospitais. Então, é realmente uma rede enorme, potente e que tem no voluntariado a sua força maior. Qual o papel e a importância dos voluntários para a realização desse trabalho? Seria possível sem eles, sem os voluntários? Seria impossível, né, para o estágio das organizações que a gente atuar se não fossem os voluntários. A gente hoje roda projetos inteiros que atuam desde a infância até idosos, com pessoas que dispõem um pouco do seu tempo ali, um pouco do que conhece, o que gosta de fazer, para poder atuar uma horinha, duas vezes na semana, no final de semana, à noite, para que isso aconteça. Então, de fato, a gente não conseguiria fazer, e daí a ONU reconhecer essa importância dessa mão de obra mesmo, desse recurso de pessoas para que o bem, a solidariedade consiga acontecer no mundo todo. Em que frentes um voluntário pode atuar? Muitas pessoas pensam, né, financeiramente, mas é muito mais do que isso, né? Não, com certeza. Veja, quando a gente vê alguém que está um pouco perdido, sem entender para onde eu vou, o que é que eu posso fazer, eu sempre direciono muito para você primeiro entender qual é a sua causa. Nem toda causa é para todo mundo. Às vezes a causa que está mais na modinha não toca seu coração. As pessoas querem trabalhar com pessoas, outras com animais, outras com ambiente, que vão lidar com pessoas e animais. Então, você precisa primeiro entender qual é a sua causa. Entendendo a sua causa, você vai pesquisar e se empoderar dessa causa, porque a partir disso você vai entender como é que você vai poder atuar e fazer parte da solução. Seja construindo alguma solução própria ou procurando uma entidade, uma organização, um projeto social que atue de forma séria, de forma efetiva. E aí só realmente quando você entende melhor sobre essa causa, sabe aonde procurar e com quem você vai se juntar. Existe um perfil para ser voluntário? Pré-requisitos? Existe uma seleção para ser voluntário? Não, jamais. Eu tenho um amigo português que atua, por exemplo, com a Linux, né, que é um sistema gratuito que substitui o Windows. E para ele isso é o trabalho voluntário dele. Não toca meu coração, mas toca de alguém. Alguém que consegue cozinhar, alguém que consegue fazer uma escuta de uma pessoa, fazer companhia para um idoso. Então, tudo isso, às vezes a gente só falta, de fato, se permitir, né? Conhecer, ir de encontro ao outro, entender quais são os problemas que tem no mundo e onde eu posso fazer parte dessa solução. Como você se tornou um voluntário? Foi de criação mesmo. Meus pais
já atuavam em projetos sociais e eu desde criança ia com eles, né, em várias formas de voluntariado. Mas como eu expliquei naquela época, no começo, não é toda a causa que é para a gente, né? Mesmo que eu, por exemplo, participei de um instituto maravilhoso, o Instituto Vivalendo, que atuava com crianças em situação hospitalar. E eu passei 5 meses de treinamento com esse instituto, mas na terceira visita que eu fiz a uma criança em situação do hospital, eu desisti. Eu vi que não era para mim. Inclusive, um grande abraço para os nossos amigos do GAC, onde eu atuei, no NAC, Tia Ludo, por amor de muitos, que atuam com crianças em câncer. Então, assim, não era para mim, mas é muito bonito o trabalho de quem consegue trabalhar com essa população nessa situação. Você se encontrou com pessoas em situação de rua, se encontrou, né, nesse projeto exatamente para trabalhar com esse público, né, pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente sempre fala muito sobre o impacto que as nossas ações têm na vida de outras pessoas, sobre as pessoas que são ajudadas. Mas acho que quando a gente ajuda, a gente se ajuda muito mais. Não, com certeza. Trabalhar com população de rua, por exemplo, mudou a minha vida. Eu hoje fiz uma transição de carreira, trabalho exclusivamente com projetos sociais e com esse público, mas é muito importante que a gente não vá procurar um trabalho voluntário só para a gente, sabe? Vai acontecer de eu ser beneficiado, às vezes mais do que quem a gente ajuda, mas que a gente vá, de fato, para o trabalho voluntário por quem a gente quer ajudar. Que mensagem boa, Rafael. Quero muito agradecer sua participação aqui ao vivo, sempre muito bem-vindo aqui no NE1. Uma ótima tarde. Obrigado, até mais e conheçam o Coletivo Unificados. Até a próxima. Você já ouviu falar em parentalidade socioafetiva? É o reconhecimento jurídico da maternidade ou da paternidade, com base no afeto. É quando a pessoa cria um filho como o seu, sem um vínculo biológico entre eles. Natália Dielu conversou com uma advogada e responde se o reconhecimento jurídico da parentalidade permite que o filho socioafetivo tenha os mesmos direitos de um filho biológico. É possível que esse vínculo ele seja reconhecido juridicamente e essa criança, né, essa pessoa passa a ter os direitos de um filho. A gente está aqui ao lado de Bruna Pérez, que é advogada, integrante da Comissão de Direito de Família da OAB Pernambuco. Doutora, explica pra gente primeiro o que é essa relação socioafetiva, né? Pai socioafetivo, mãe socioafetiva, como é que a justiça, que a gente entende esse termo? A parentalidade socioafetiva acontece quando, mesmo o filho não sendo ali biológico, filho de sangue que a gente chama, mas tem a relação de afeto e cuidado. Ou seja, aquele pai ou mãe que cria, que educa, que está ali no dia a dia da criança e também apresenta perante a sociedade essa criança ou adolescente como seu filho. Na vida adulta também pode acontecer? Sim, na vida adulta também. E aí pode ter esse reconhecimento posterior aos 18 anos. A gente está falando de pessoas que não têm um vínculo biológico, né? Isso, exatamente. Não tem um vínculo biológico, apenas a afetividade ali entre eles. E como é que é esse processo, a partir do momento... Se a gente for dar um exemplo, né? Pode ser um padrasto, né? Que passa a se relacionar com aquela mãe, cria esse vínculo. Pode ser uma madrasta também, imagino. Isso, exatamente. Esse é um bom exemplo, Natália. É quando o padrasto ali passa a fazer parte da vida daquela criança como efetivamente um pai. Às vezes, um pai ausente realmente, e aí se tem esse desejo de reconhecer, né? Às vezes do próprio filho ou do padrasto, de reconhecer essa afetividade através do documento, do registro civil. E como é que funciona esse processo? Para dar entrada na ação, você pode buscar tanto um advogado da sua confiança, especialista em direito de família, ou um defensor público que vai lhe orientar quais são os documentos que precisa. Como exemplo, por exemplo, de um documento, né, além dos documentos básicos de identidade, pode ser colocado no processo um comprovante de residência que demonstre que eles moram na mesma residência, fotos, vídeos que demonstrem essa relação contínua e duradoura. E também testemunhas são importantes para comprovar ali durante o processo, né? E aí o juiz vai analisar cada caso concreto e se ele entender que existe realmente esse vínculo afetivo,
ele vai dar uma sentença de reconhecimento dessa parentalidade. A partir disso, se leva para o registro civil para se colocar o nome desse padrasto, madrasta, por exemplo, nesse exemplo que a gente deu, ou pai ou mãe socioafetivo, no registro civil da criança e na parte da filiação também. Mas necessariamente vira um processo mesmo judicial ou isso pode ser feito diretamente no cartório? Então, teve uma resolução do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que abriu mais esse ponto, para não ser só através de ações judiciais. Também pode ser feito no cartório, se a criança for maior de 12 anos. Se for menor, realmente tem que ser judicial. Se for maior de 12 anos e a criança concordar, os pais concordarem, né? Por isso que precisa ser visto o caso concreto, né? Através do advogado ou defensor público. E aí, preenchendo todos os requisitos, se consegue sim fazer essa formalização no cartório. E aí essa criança passa a ter todos os direitos de um filho. Exatamente, Natália. Passa a ter efeitos jurídicos, né, entre pais e filhos socioafetivos e passa a ter direito, por exemplo, à pensão alimentícia, a ser dependente no plano de saúde, né? Se esse pai ou essa mãe vier a falecer também, tem o direito à herança, igualmente aos irmãos biológicos, porque não há distinção pela lei de filhos socioafetivos ou filhos biológicos. Então, todos esses direitos são muito importantes, né, para a criança e para o adolescente. Mas para que isso aconteça, necessariamente, precisa que não haja no registro daquela criança o nome de uma dessas pessoas, por exemplo, se for o pai socioafetivo, aquela criança precisa não ter nenhum nome na certidão ou é possível trocar com a ausência de um pai? Isso. É possível já ter o nome dos pais biológicos, mas caso o pai ou a mãe seja ausente, se acrescenta o nome desse pai ou dessa mãe que vai ter esse reconhecimento, tá? Então, é o que a gente já chama de multiparentalidade, né? Que ficam, por exemplo, com 2 pais ou 2 mães, porque não se tira. Para se retirar o nome dos pais biológicos, realmente precisa de uma decisão judicial, é algo mais que precisa ser analisado. Certo, doutora Bruna, muito obrigada pelas informações. Boa tarde. Natália, obrigada. A gente volta ao estúdio. O uso seguro de uma medicação vai além da forma como se ingere a substância. Como são produtos químicos, muitos fatores externos podem influenciar na eficácia dos remédios, como a iluminação e a umidade. Por isso, guardar o medicamento da maneira adequada é fundamental. Alguns deles precisam ficar, inclusive, na geladeira. É sobre isso que vamos conversar com Beatriz Castro. Em que casos a gente deve guardar o remédio na geladeira, hein, Beatriz? Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde. Boa tarde a todos. Olha só, a gente veio para uma farmácia central de um hospital particular, está cheio de geladeira aqui para a gente mostrar da forma correta como essa medicação deve ser guardada. E a gente pode citar como exemplo as insulinas e está muita gente usando aquela canetinha para emagrecer, também tem que ir para a geladeira. Mas quem vai dar informações para a gente é o Luciano Andrade, que é farmacêutico, vai mostrar para a gente direitinho, né, Luciano, como é que a gente faz para guardar o remédio que tem que ir para a geladeira. Boa tarde. Boa tarde. Os medicamentos sensíveis à temperatura, né, esses medicamentos que a gente precisa armazenar na geladeira, eles precisam de cuidados específicos para isso. No ambiente hospitalar, a gente tem toda uma legislação e um cuidado específico. As geladeiras, elas são específicas para esse tipo de armazenamento e o transporte também é muito cuidadoso. Em casa pode ser parecido, né? Eu vejo que vocês mantêm na caixinha do medicamento e tem aqui uns potezinhos de plástico. Isso que funciona? Dentro do ambiente hospitalar, sim, mas pode ser trazido para dentro de casa. É comum que em casa a gente misture medicamento junto com alimento, e isso não é muito recomendado. O que a gente orienta é que o medicamento, por mais que ele seja de controle de temperatura, ele seja mantido na embalagem original. A gente não armazene o medicamento solto na geladeira. Isso pode causar algum tipo de dano, pode puxá-lo, ele cair, quebrar ou até contaminar. Então, a gente orienta que armazene na embalagem original e se a gente tiver a possibilidade de ter alguma caixinha específica para guardá-lo, é importante. Daí pode pôr a comida aqui ao redor, né? Porque de alguma maneira vai misturar com a comida. Exatamente, mas nesse cenário a gente não tem problema. O que é que não é recomendado? Que a gente encoste esse medicamento na parede da geladeira ou nas laterais. Havendo uma variação de temperatura importante, esse medicamento pode congelar e aí, consequentemente, perder o seu efeito. E jamais
na porta da geladeira. Não vamos guardar medicamento na porta da geladeira. Especialmente aqui na nossa região, a variação de temperatura é muito grande. Os medicamentos de temperatura ambiente, eles devem ser armazenados em até 30 graus. Então, essa abertura e fechamento de porta, a gente pode ter uma variação significativa e também comprometer o medicamento. E para transportar esse remédio, como é que a gente faz? Porque já pega na farmácia central, por exemplo, do hospital, e tem que levar para casa. Como é que eu levo? Isso. Dentro do ambiente hospitalar, nós dispomos, para o transporte interno, caixas térmicas, onde a gente controla a temperatura também. E para um ambiente de casa, é importante, para quem já usa esses medicamentos, ter algum tipo de embalagem dessa. Nós recomendamos também que o próprio usuário ele tenha algum tipo desse tipo de bateria, né? Deixe isso dentro do congelador, porque ela congelada consegue garantir um pouco mais essa temperatura e sempre fazer o transporte desse medicamento sob refrigeração. Também é uma estratégia, caso acabe a energia, né, a geladeira pife algum pouquinho, a gente põe o gelo aqui e mantém a temperatura. Exatamente. Em caso de falta de energia, né, é comum que a gente utilize essa bateria que ficou congelada, que ela garante essa estabilidade durante um tempo. Se você entender que é importante armazená-la nessa embalagem, nessa caixa de transporte, é muito legal também. A gente pode pegar essa bateria, coloca lá e ele vai ter uma estabilidade boa. Acabou a energia, eu vi que o remédio ficou um tempão fora da geladeira. O que eu tenho que fazer? Tem que descartar o medicamento? É uma boa pergunta. Isso aí a gente sempre tenta analisar como ponto de corte a temperatura, que é o mais importante. Então, se a gente passar muito de 30 graus, na verdade, se a gente passar de 30 graus especificamente, já não há mais uma segurança, uma eficácia na utilização desse medicamento. Então, a gente recomenda que, passou de 30 graus, não é recomendado voltar para a geladeira. No entanto, se esse medicamento faltou energia, ficou um pouco disponível lá, e é um tempo curto, e a gente percebe que a temperatura não passou desses 30 graus, sim, eu posso utilizar o medicamento novamente. Obrigada por conversar com a gente nesse feriado, pelas explicações. Vamos ver se o pessoal prestou atenção direitinho, né, gente? Porque senão o remédio não vai funcionar. Maristela. Quantas dicas boas, hein, Beatriz? Eu anotei pelo menos 2 aqui, viu? Acho que eu já fiz errado lá em casa, viu? Colocar o remédio na porta da geladeira não pode de jeito nenhum. E também, dentro da geladeira, colocar o remédio na embalagem, tá? Não descartar a caixinha do remédio. Anotei aqui para fazer certinho agora. Obrigada, viu, Beatriz? A seguir, um alerta para pais e responsáveis de crianças e adolescentes sobre como identificar sinais de violência sexual. E ainda os cuidados com as pessoas idosas para evitar quedas. Também tem dicas de diversão para o seu fim de semana. O Enel volta já, agora 12h18. Estamos de volta. A Polícia Militar prendeu um dos suspeitos de matar um motorista de aplicativo durante uma tentativa de assalto em Casa Forte, na zona norte do Recife. Nós temos acompanhado esse caso. O suspeito preso confessou o crime. O suspeito foi identificado como Cosme Vitor Cândido do Nascimento, de 29 anos. De acordo com a Polícia Militar, ele estava escondido em uma área de mata, às margens da BR-101, no Ibura. Pelas informações repassadas, davam conta que ele estava de calça jeans e camisa preta. Em rondas, com a equipe Malhas da Lei e a equipe GAT, do 11º Batalhão, visualizamos um indivíduo com as características repassadas. Aí foi feita a abordagem e identificado que realmente se tratava dele, do Cosminho. O crime aconteceu na terça-feira e foi registrado por uma câmera de segurança. Cosme e um segundo suspeito anunciam o assalto. O motorista avança e os criminosos atiram contra o veículo. O motorista de aplicativo Vitor Dantoli de Fontes de Souza, de 36 anos, morreu antes de receber socorro. Ele tinha acabado de deixar uma passageira quando foi abordado pelos bandidos. O suspeito Cosme Vitor Cândido do Nascimento foi encaminhado pela PM para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, no bairro do Cordeiro. Segundo a Polícia Militar, ele confessou o crime. Falou que atirou sem querer. Disse que o motorista de aplicativo, né, Uber, ele saiu, uma saída brusca, bateu na mão dele e a arma disparou, né? Mas a gente já viu vários vídeos aí que mostram que realmente ele efetuou o disparo, né? Puxou o gatilho, objetivando acertar a vítima. A arma usada no crime não foi localizada. As buscas continuam para tentar encontrar o segundo suspeito. No Enel de ontem, nós mostramos a prisão de 2 homens suspeitos de estuprar crianças em Olinda. Segundo as investigações, entre as vítimas estavam os próprios sobrinhos de um dos suspeitos.
Infelizmente, ainda é um tipo de crime que acontece muitas vezes dentro de casa, de forma silenciosa. Mas como saber se uma criança está sendo vítima desse tipo de abuso, hein? Bianca Carvalho vai conversar agora com uma psicóloga infantil. Como é que a gente percebe os sinais, hein, Bianca? É muito triste falar disso, né, Maris? A gente estava conversando ontem aqui mesmo, no NE1, sobre esse assunto, esses 2 irmãos. Até agora são 17 inquéritos instaurados. As vítimas, crianças entre 6 e 12 anos. Muito triste tudo isso. E aí, Melissa tem experiência como psicóloga infantil. Então ela vai poder falar para a gente sobre isso, porque não é somente a família. Toda a sociedade é responsável por essas crianças. Nós todos temos que nos responsabilizar por isso. Os meninos eram atraídos, Melissa, por promessas de lanche, coisa pequena, sabe? R$20, crédito para jogar no celular. No caso, a família, em muitos desses casos de que eu estou falando aqui, a família foi cúmplice, sabia e deixava, não protegeu a criança, ou seja, isso é cúmplice. Mas em alguns casos, a família não sabia. Como se pode desconfiar de que a criança está sofrendo uma violência desse tamanho? Boa tarde. Boa tarde, Mônica. Esse tema é um tema muito sensível para todos, mas é da nossa responsabilidade enquanto sociedade. Um sinal não justifica um abuso, mas alguns deles nos trazem indícios de que algo não está bem com essa criança. Um dos sinais possíveis seria uma alteração do comportamento, do humor, regressão, voltar a fazer xixi, uma queda no rendimento escolar, a dificuldade de estar em lugares públicos, em lidar com pessoas estranhas, apatia, tantos outros sinais, inclusive crianças com comportamentos sexualizados, quando eles precisam viver a inocência da infantilidade, né, por sua idade. Então a gente tem por dever estar atento a esses possíveis sinais e orientar, né, os pais e os responsáveis à escuta, ao acolhimento e à busca por órgãos competentes para esse cuidado. Infelizmente acontece exatamente o oposto. Os pais veem essa mudança de comportamento, às vezes uma mudança radical. Às vezes é sutil, às vezes é radical. E aí fica naquela de como é que eu vou puxar esse assunto? Depois não é, eu vou ficar dando ideia. Ou então como é que eu vou chegar para o meu filho? Como é que eu vou chegar para a minha filha? Mas, gente, é muito importante que esse diálogo aconteça, que essa procura aconteça. O menino, a menina, eles não vão chegar. Quem tem que chegar é o pai, é a mãe, é o avô, é a avó, é alguém. Isso. O abuso por si só significa a quebra de confiança de quem devia estar protegendo. Se os pais não se sentirem confortáveis para lidar com essa temática, podem buscar profissionais especializados para criarem uma rede de apoio tanto para a criança vítima desse abuso quanto para a própria família que sofre junto. Né? A gente não pode ficar negligente nem muito menos omisso a algo tão sério, né, e que compromete uma vida inteira. Né? As crianças precisam que a gente tenha essa atenção e os cuidados podem acontecer com a busca por profissionais psicólogos, uma atenção compartilhada com o ambiente escolar. Perguntar na escola também como é que esse menino está se comportando. Exatamente. Eu acho que criar essa rede de apoio é muito importante para que a criança possa voltar a confiar, né? Porque há uma quebra de confiança. As crianças, quando mais amadurecidas, podem inclusive achar que são culpadas pelo ato ter acontecido e aquelas que não têm maturidade não vão entender e podem normalizar, inclusive, o abuso, consentindo porque as promessas acontecem das mais diferentes formas, muito sedutoras, e elas não têm a condição de dizer não. É difícil. Melissa Coutinho, muito obrigada pelas informações. É muito sério, gente. A gente precisa chegar junto mesmo, porque pior é a gente fingir que não está vendo, ou então não se importar. Repito, é nossa obrigação cuidar das crianças, cuidar dos adolescentes. Voltar para você, Maristela. Alerta para quem é professor, para quem é pai, para quem é vizinho, é para todo mundo, né, Bianca? Muito obrigada pelas informações, agradeço também a psicóloga. E 3 homens foram presos durante uma perseguição da Polícia Rodoviária Federal no Recife. Outro conseguiu fugir da polícia a pé. Esse assunto é um dos destaques do G1 Pernambuco.
Você pode ler a notícia completa apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na nossa tela. A perseguição aconteceu ontem nas ruas de Boa Viagem, na zona sul da capital. Os homens tentavam fugir dos agentes da Polícia Rodoviária Federal quando bateram um carro roubado em que estavam em outro veículo estacionado em frente a uma academia. Na tentativa de fuga, eles ainda atingiram um outro carro, mas ninguém ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal não divulgou os nomes dos presos, mas disse que eles têm idade de 20, 21 e 22 anos. No carro roubado, a polícia apreendeu 2 armas verdadeiras, uma pistola falsa e um aparelho rastreador de GPS. O outro rapaz conseguiu fugir logo depois da primeira colisão. O G1 entrou em contato com a Polícia Civil para saber sobre a investigação desse caso, mas não recebeu resposta até a última atualização da reportagem. Você acompanha aqui no NE1 quase diariamente casos de violência contra a mulher, agressões físicas e feminicídios, na maioria das vezes praticados por companheiros ou ex-companheiros. Especialistas explicam que esse tipo de violência não surge de repente. Ela costuma dar sinais dentro do relacionamento. Muitas dessas situações acontecem dentro de casa, longe dos olhos de familiares e amigos que muitas vezes não têm conhecimento do que está acontecendo. E quando a mulher decide romper o relacionamento, em vez de receber apoio, ela pode ser julgada, até responsabilizada pelo fim do casamento. A gente vai conversar então com Beatriz Castro. Beatriz, esse comportamento não ajuda em nada, né? De jeito nenhum, Maristela. Infelizmente é o que acontece, né? Quem é que nunca ouviu as pessoas dizerem assim, fulana tem o dedo podre? É como se ela fosse culpada por conviver com a pessoa que é violenta, que na verdade é um criminoso. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a violência contra a mulher com a Liliana Barros, que é ouvidora da Defensoria Pública de Pernambuco. Boa tarde, Liliana. Obrigada por conversar com a gente. A Maristela estava contando dos casos em que muitas vezes a mulher é responsabilizada pela violência. O casamento não deu certo, o que ela podia fazer? Isso sempre acontece? Normalmente, né? A sociedade revitimiza uma mulher, né, que sofreu a violência. Porque o dedo podre, na verdade, é uma crença limitante, né, que só incentiva a violência. Porque você, na verdade, pode acontecer com qualquer pessoa. Você acaba entrando num relacionamento abusivo, né? E quando você vitimiza a mulher, você a isola, a sua autoestima tende a diminuir e o agressor tende, de alguma forma, a se sentir legitimado, vamos dizer assim, já que uma sociedade acaba dizendo que é desse jeito, né, que você acaba atraindo relacionamentos abusivos, que, na verdade, não é nada disso. Como é que essa rede de apoio tem que funcionar? Porque todas nós conhecemos alguém que foi vítima de alguma maneira, né? Mesmo que tenha sido de agressão física, econômica ou mesmo de xingamentos, né? Como é que essa rede ao redor tem que agir? Primeiro, não julgar. Sabe que quando você julga, você isola uma mulher. Você tem que escutar com aquele ouvido solidário e estimulando que ela se perceba em situação de violência, que às vezes você não percebe que está em situação de violência. E que você precisa tomar uma atitude, trabalhar sua autoestima, sabe? Sua identidade, para que você possa encontrar caminhos para sair da violência. Porque nós vivemos numa sociedade machista e patriarcal, que acaba oprimindo e abusando da vida e do corpo das mulheres. Então, a gente precisa trabalhar essa sociedade mais solidária, que julgue menos, que revitimize, deixe de revitimizar as mulheres e que, na verdade, combata a violência contra as mulheres e todo tipo de violência. Agora, a gente aprendeu durante anos, né, que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Até onde a gente pode entrar e a gente tem que entrar mesmo para fazer a diferença? Hoje você não mete só a colher, você mete tudo que você tem direito, sabe? Porque quando uma mulher sofre violência, toda a sociedade também está sofrendo, sabe? E você tem que, além de fortalecê-la, existe uma rede,
sabe, de fortalecimento e acolhimento para as mulheres em situação de violência. Então, se você, como eu sempre falo, que você precisa encontrar os canais de ajuda e, a partir daí, incentivá-la a tomar alguma atitude, fazer menção de como conseguir sair. E esse trabalho pode ser coletivamente, quando a sociedade começa realmente a vestir a camisa pelo fim da violência contra as mulheres. Estava falando que tem uma agenda marcada, né, pessoal? Porque a gente está bem pertinho do Dia Internacional da Mulher. O que está previsto aí para a gente lembrar essa data e não deixar passar batida essa violência que não para de crescer? Exatamente. Esse combate tem que ser diário, mas vários movimentos sociais, organizações feministas, todas estaremos nós no dia 9, segunda-feira, concentradas a partir das 16 horas na Pracinha do Diário e sairemos encaminhadas a partir das 18 horas, dizendo não à violência contra as mulheres, em busca dos direitos, à manutenção e o fim do machismo, o fim do patriarcado, da violência e realmente que a sociedade, sabe, possa combater. E os homens também precisam, sabe, entre si, combater esta violência. Concordo plenamente. Obrigada pelo convite. Fica aí o convite, Maristela. Essa é uma luta de toda a sociedade e não só das mulheres. É verdade, Beatriz. Muito obrigada, viu, pelas informações. Feriado junto do fim de semana e tem muita gente pegando estrada para curtir esses dias de folga. Bora então dar uma olhada no trânsito. Já temos imagens aqui ao vivo para você da Abdias de Carvalho, nos Torrões. Movimento bem diferente, né? Durante a semana, né, a gente vê uma movimentação muito mais intensa por aí, dos motoristas no lado direito que seguem para a BR-232, é caminho aí de quem vai para o interior do estado, e no lado esquerdo os motoristas que vão em direção ao centro do Recife. A gente vai agora para a BR-101, no centro de Abreu e Lima, a gente acompanha aí o movimento tranquilo também, o comércio também, as pessoas, os pedestres, aí na região, caminho de quem vai para Itamaracá, Goiânia, João Pessoa também na Paraíba, trânsito livre sem dificuldade para o motorista. Imagens agora para você da Avenida Agamenon Magalhães, ali no Derby, a parada de ônibus com poucas pessoas, uma pessoa ali atravessando a rua na faixa, poucos carros também aí na região. Os motoristas vão sentido Zona Sul do Recife aí neste ponto. E quem convive com pessoas idosas sabe que o cuidado para evitar quedas precisa ser redobrado. Por causa da fragilidade óssea, ficam mais vulneráveis a fraturas com longos períodos de recuperação e que podem, inclusive, comprometer a mobilidade. Além disso, um simples desequilíbrio pode ser um sinal para um problema mais grave, como queda de pressão ou diabetes. Luna Markman vai conversar com a gente sobre esse assunto. Quais são os principais cuidados, hein, Luna, para evitar essas quedas? Boa tarde para você. Boa tarde, Maristela, para você e a todos. Você falou fragilidade óssea como uma das causas para quedas, né, em idosos, mas já vou ampliar essa pergunta para o Dr. Rodrigo Patriota, que é geriatra e também presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria aqui em Pernambuco. Que outros fatores levam à queda do idoso? Boa tarde. Boa tarde, Luna. Boa tarde, Maristela. Boa tarde, audiência. O principal fator que leva ao risco de queda é justamente o ambiente. O ambiente ele é preponderante no aumento desse risco, principalmente em ambientes em que, como a gente fala, por exemplo, o banheiro, que pode estar com o chão molhado, que pode não ter o piso adequado, que não tem barras de proteção instaladas e que tem obstáculos que podem fazer esse idoso cair. Existem outras condições relacionadas ao próprio idoso, ao próprio estado de saúde do próprio idoso. A fragilidade é uma condição muito importante, mas também dificuldade de enxergar, dificuldade de ouvir, questões de tontura, medicamentos. Vamos apresentar onde é que a gente está. Vou pedir para a cinegrafista Fátima Teles mostrar essa instituição de Logan à Permanência, Flor de Lótus, que fica no bairro da Torre, aqui no Recife. E quais são, já para te perguntar, quais são as consequências dessas quedas em idosos? A principal consequência que a gente tem quando a gente fala de queda é fratura, né? Fratura de quadril, fratura de fêmur, é uma condição muito importante associada à queda.
A segunda questão que eu acho que é bem importante, que é de fato bem importante, é o medo de cair. O idoso, quando ele cai a primeira vez, ele fica com medo de cair novamente. E isso faz com que ele reduza a mobilidade e, com isso, ele comece num ciclo vicioso de ficar mais imóvel, aumenta o risco de queda, cai novamente. Então, acaba sendo essas duas consequências. Perfeito. Deixa eu agora introduzir na nossa conversa, pedir licença aqui rapidinho, a Débora Machado, que é enfermeira aqui dessa moradia para idosos. A gente entrou nesse espaço, vou pedir para a gente andar mais um pouquinho aqui, para a gente entender quais são os cuidados que vocês tomam para evitar o risco de queda. Já a Fátima vai entrar ali no banheiro, que aí vai exemplificar bem também. Então, a gente deixa sempre bem espaçado para eles terem essa mobilidade e essa autonomia para andar. Nunca ter muitos móveis empilhados no espaço. As barras de apoio a gente também instala em todos os lugares dele, principalmente no banheiro. E o chão. O chão sempre é antiderrapante, bem adequado para eles não escorregarem. São, em média, 30 idosos, com que faixa etária aqui? Sim, 30 idosos de 60 a 80 anos. E como é que está a mobilidade deles? Assim, eles têm uma dificuldade de andar, sempre andam com apoio, com ajuda ou de andar andadores, moletas ou o próprio cuidador, né? Para instituições de longa permanência, vocês só tiveram uma ocorrência no passado, então é um número baixo, isso porque eu queria trazer esses números para o pessoal entender como é alarmante e é preciso ter cuidado. Quando a gente fala de idosos em geral, se diz que 25% desses idosos caem pelo menos uma vez ao ano. Quando a gente sobe a idade para 80%, isso aumenta para 40%. Quando a gente fala de morador de instituição de longa permanência para idosos, em torno de 39%. Então, é realmente um dado alarmante. É um dado alarmante. E veja só, o senhor que também atende no SUS, geralmente, qual é o contexto que aconteceu com o idoso para ele chegar com alguma fratura por lá? Normalmente acontece dentro do ambiente doméstico, né? E acaba levando a fratura. E a fratura não é um problema por si só, porque a fratura pode ser corrigida ou não, mas as consequências que tem desse internamento pela fratura, habitualmente eleva muito a mortalidade desse idoso, infelizmente. Infelizmente. Vamos conversar só mais um pouco com Débora e sair daqui para a gente também se despedir lá dos idosos. Porque, Débora, falando sobre prevenção ainda, a importância de uma equipe multidisciplinar, né, para cuidar dos idosos? Precisa de uma equipe bem preparada, né, que possa cuidar deles, o cuidador. Aqui a gente tem uma equipe multidisciplinar para isso, né, não só a enfermagem. Tem cuidador, fisioterapeuta, que também faz essa atividade com eles de mobilidade para já fortificar, para fortalecer aquele idoso frágil. Né? Tá certo. Muito obrigada, Débora. Muito obrigada, doutor Rodrigo. E dando só uma boa tarde aqui pro pessoal. Bom feriado para vocês. Maristela. Bom feriado para todo mundo por aí. O NA1 traz agora uma dica para quem deseja aprender mais. É um evento de graça que reúne conhecimento, educação, empreendedorismo, cultura e arte. Será uma edição do Festival LED Globo, o festival promovido pela Globo e em parceria com a Fundação Roberto Marinho. O evento vai acontecer no Parque Dona Lindu, na zona sul do Recife, no dia 24 de março. Vai ser um dia inteiro de programação, com debates, apresentações artísticas e oficinas. A gente reforça que não precisa pagar nada para participar, mas é preciso retirar os ingressos, que já estão disponíveis na plataforma Simpla. O G1 traz todos os detalhes de como você se inscreve e pega o ingresso. O evento vai lembrar os 60 anos de Chico Science, cantor e compositor que liderou o movimento Mangue Beat. E eu vou chamar Bianca Carvalho, porque ela tem um convite especial para a gente, né, Bianca? Que convite é esse? Chamar você, Maris, chamar todo mundo que está assistindo ao NA1 nesse momento, para acompanhar com a gente o Globo Repórter mais tarde. Um trabalho muito interessante sobre migrações. Aí você pode dizer assim, como migração, aquele negócio que a gente estudou no colégio, migrou, foi, enfim. Muita gente ainda pensa que as pessoas saem do Nordeste para o Sudeste em busca de uma vida melhor. Isso acontece. Mas não é somente assim, não. Tem muita gente vindo do Sul e do Sudeste para morar no Nordeste. E tem um outro aspecto, tem muita gente voltando para casa. Alguém que saiu, foi tentar a vida em São Paulo, por exemplo, e está voltando para casa. Eu, particularmente, estive em João Pessoa. João Pessoa é um caso à parte.
Tem muito mais gente chegando do que saindo. Tem gente vindo de todo canto para ir para João Pessoa. Histórias muito emocionantes. Tem a história de um rapaz que saiu daqui de Jaboatão, foi para João Pessoa, conseguiu virar médico lá. Ave Maria, chorei de me acabar. Linda, linda história. Linda e ao mesmo tempo cheia de esperança. Então estou fazendo esse convite para vocês. Assistam, que o programa tá fofo, tá lindo. É depois do Big Brother. Maristela, assiste, me dá essa moral aí, como diz Tiago Medeiros. Mas me dá moral. Claro, Bianca, você acha que eu vou perder? Tô lá, coladinha, assistindo, sem dúvida nenhuma. Todo mundo vai acompanhar, vai ser bom demais. Obrigada, viu, Bianca? E numa área onde antes se viam palafitas, hoje é um espaço de lazer para a população na zona sul do Recife. A transformação do lugar, que recebeu o nome de Parque Linear do Pina, foi inaugurada há pouco. Quem mora na região aprovou a novidade. O acesso é por aqui, uma área cheia de grafites nas paredes que leva até uma paisagem do rio passando no meio do manguezal que fica nas margens. O Parque Linear do Pina foi projetado para ocupar uma região de 5.000 metros quadrados. Teve um bocado de gente da vizinhança que veio dar uma olhadinha. José Flauzino e a neta Sara moram num conjunto habitacional bem pertinho e deram uma volta por aqui. Vim olhar e estou gostando, até porque as crianças para brincar, a gente também é um lazer para nós, pertinho. Em vez de a gente sair, pode ficar por aqui com a família brincando, se divertindo. E bom, enfim, tudo ok. Sara, curiosa, até já tinha vindo antes com uma amiga. Encontrou possibilidades de brincadeiras. Tipo assim, eu já tinha visto dar uma olhadinha, né, com a minha amiga. E a gente já tinha brincado aqui também, né, de várias outras coisas também. O que é bom para brincar aqui? Esconde-esconde, vôlei, várias outras coisas também, né? E dá para fazer piquenique também, né, porque aqui é muito lindo. O parque tem pier, pista de Cooper, de esportes, banquinhos e área para redes de onde dá para contemplar o mangue. Ele ocupa um espaço onde antes havia palafitas. Carla morou numa delas e agora trabalha num quiosque onde está animada para empreender. Moro aqui há 12 anos, nos Palafitas. Construí minha barraca há 5 anos atrás. E aí venho numa luta, vou para um lado, vou para o outro, puxa, estica. E hoje em dia, né, estou aqui no meu quiosque. Aí quero trabalhar com frutas, com coisas detox, né, coisas fitness, que como aqui a orla no Pina, aí eu estou optando trabalhar por coisas diferentes, naturais. Faz 20 anos, trouxe minha filha com 2 anos de idade, aí mas vi o sofrimento, sempre fiquei aqui, tá totalmente diferente. Quem viu, vê, quem não viu, não vê mais não, tá? Ó, top, não teve coisa melhor do mundo do que ter feito isso. A seguir tem o Sextou do NE1 e você vai conferir as opções de diversão para o fim de semana de feriadão. E tem a programação do Festival do Videogame, que reúne apaixonados por jogos de várias gerações. O NE1 volta já, agora 12h46. Histórias de aquecer o coração. É hoje, hein? No Globo Repórter. Chegou a hora de conferir as opções de diversão para o seu fim de semana. É o nosso Sextou do NE1. Bora, minha galera, aqui é o Joner e eu quero te convidar para a melhor sexta da sua vida. Hoje eu vou estrear o meu primeiro show lá na Life Experience, em Boa Viagem. Piseiro misturado com trap, misturado com funk, misturado com eletrônica, a vibe lá em cima. Então você já sabe, convoca a tua galera, convoca a turma e chega comigo nessa, tá bom? 11 horas lá na Life Experience. Te espero lá. Vamos pra cima. Johnny Baby! Quero convidar todo mundo para esta sexta-feira, dia 6, no 100% Brasil, a partir das 18 horas. Vai estar com a gente também a Banda Lapada, Walter Ventura, Rogério Sô, DJ Júnior e Marcelo Montier. Oi, gente! Nós somos o Núcleo O Postinho e viemos fazer um convite. Vamos estar apresentando nosso espetáculo ao Irubuim nesta sexta-feira, lá no terreiro Ilê Axé e Alminho Pará, em Jaboatão. Nesta sexta-feira, dia 6, às 19 horas, eu estarei no restaurante Rancho do Boi, que fica na beira-mar de Olinda. Vai ser uma noite maravilhosa, animada.
Aguardo vocês. Nesta sexta-feira agora, a partir das 19h30, no Pitaco, lá no Poço da Panela, estarei fazendo uma nova edição do projeto Vinis, Pontes e Overdrives. Fala, meus lindos, aqui Bruno Ter, passando para convidá-los neste sábado, o até ano que vem, Carnaval. Aquela despedida com chave de ouro, com muita banda, com muita música e alegria. Alô pessoal, aqui é Fit. Eu sou Mazuli. Eu sou Juliana Holanda. A gente vai estar no Mostra Reverbo do dia 5 a 21 de março, quintas, sextas e sábados, na Caixa Cultural Recife, às 20 horas. Olá galera do NTV, nós somos o Pagodeira! Estamos aqui para te convidar para sábado agora, dia 7, no Clube ABB. A partir das 16 horas nós estamos fazendo nossa roda de pagode, então vem-te embora! E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Marcelo Vilar e eu tô aqui para convidar vocês para sábado agora às 18 horas comparecerem lá no Shopping Costa Dourada aqui em Cabo para vir assistir o meu show. Vou tocar um monte de MPB e pop rock, tudo dançante, tudo pra cima. Eu sou Claudinha, ex-Swing do Amor, eu tô passando para fazer um convite mais do que especial. Sábado, dia 7, a partir das 20 horas, o nosso encontro é marcado no Nexus Bar, na Boa Vista. Vou levar muito brega gostoso, daqueles que a gente ama, para a gente dançar, curtir e relembrar grandes sucessos, além de novas canções. Espero vocês lá. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, comemorar comigo num grande show que haverá no Clube Ferroviário de Afogados. E todos estão convidados. Oi, eu sou a Emília, marquesa de 3 estrelinhas, e estarei aqui no rooftop do Shopping Tacaruna, junto com a minha turma do sítio, fazendo um lindo show às 17 horas, e espero todos vocês! Alô, galera bonita! Eu sou o João Ricardo, vocalista da banda Los Cubanos, e venho aqui convidá-los para uma grande festa, a Grande Manhã de Sol, dia 8 de março, no Clube das Pais, a partir do meio-dia. Oi, galera! Meu nome é Jéssica, eu sou diretora da Casa Coração e tô aqui para chamar vocês para o nosso mais novo espetáculo, Chão de Estrelas, que vai estar em exibição no Teatro de Santa Isabel, domingo, dia 8 de março, às 18 horas. Oi, gente! Aqui é Carla Rio, passando para convidar todos vocês para a última ressaca de carnaval no Boteco Vamos Que Vamos, ali no Bongi. Domingo, Dia Internacional das Mulheres. Nós somos da banda Chama do Brega. E no dia 8 de março temos o Kedna. Tardezinha em homenagem ao Dia das Mulheres no Clube Municipal do Nobre, em Paulista, trazendo Chama do Brega. Labaredas. Kelvis Duran. E Walter Ventura. Nesse domingo, 8 de março, no Mercado Eufrásio Barbosa, vai rolar o Festival Franco-Brasileiro Paluí. É a segunda edição, vai ter Coco do Pneu, Intercordel, com rimas Zé Brau. Vai ter a Caravana Baluê com Neres, Joy, Babi Jax, Axé Lourenço, Marcinho Oliveira. Chega aí. Passando aqui para convidar vocês para uma noite maravilhosa. Dia 8 de março, agora domingo, Dia da Mulher, temos encontro marcado no Clube Ares Cisnes, nosso primeiro show oficial em Recife. Esperando vocês para curtir uma noite especial com muito brega, muita nostalgia. É brega que tu quer, então toma! Bora voltar a conversar com Bianca Carvalho, que está no encontro de apaixonados por videogame aqui no Recife. Conta mais sobre a programação, Bianca. Mostrando agora as pessoas que estão chegando, né? Estão chegando para curtir, para olhar. E são carinhas muito características. A gente percebe logo que a pessoa é fã dessa cultura geek, essa cultura pop. Oi, gente, tudo bem? Olá. Quando a gente vê as blusas, a gente já sabe que vocês são fãs dessa cultura geek, né? Sim. Sim, eu sou fã. A minha camisa é do Wiki de Fênix, de Cavaleiro do Zodíaco. Essa que minha mãe tá usando é do Black Kamen Rider, que passou na final da Rede Manchete nos anos 90. E você sempre gostou disso? Sempre gostou dessa cultura geek? Sempre, desde sempre. E a mãe acompanha, né? Acompanha. O filho, quem tem filho homem, tem que acompanhar, né? E você entende dessas coisas que ele gosta ou você também procura entender? Como é que é? Tento entender, eu tento, mas ele é que manda, ele é que sabe tudo. Fera ele. É ele, tudo é ele. Gente, continuem vendo aí o Museu do Videogame, tem videogame aqui, ó, das antrolas, como se diz. Vai lá. Entende tudo. Né? Entende tudo. Tem mau cara que entende mesmo. Gente, Denilson, ele é sanfoneiro, ele é do Ceará. E vê que coisa interessante. Denilson, ele toca em ritmo de forró, né, com a sanfona.
temas de animes, de quadrinhos japoneses. Eita! Essa daí, isso é Game of Thrones, né? Isso mesmo. Eita, olha aí. Tá fazendo um sucesso danado essa história de você tocar o que as pessoas amam nesse ritmo nosso. Contagiante, né? Uma mistura nordestina com japonês. Coisa boa. Valeu, meu querido. Gente, o telespectador mandou mensagem pra gente perguntando se era campeonato de que jogo. É campeonato de que jogo, hein? Gente, o Kelmer Luciano é que organiza esse evento. Né? Pois é, vamos ter diversos games, né? Além de mais de 100 free plays aqui que o pessoal vai poder jogar também. Ainda vai ter campeonato de Street Fighter, campeonato de Super Mario também e muitos outros, né? O negócio tá na mão. É o meu videogame, né? Que eu tive que vir trazer ele para passear. Festival do videogame, sem trazer o videogame, né? Pronto, não saio de casa sem ele. Tô vendo ali que tem os antigos, os novos, então convido o pessoal a ver. Vai ter o que mais tarde? Cosplay, vai ter o sanfoneiro. E isso aí, como vocês podem ver, hoje tem um show do Denilson Félix, ainda vai ter stand-up com Homem-Aranha. E assim, são mais de 30 atrações que você vai poder curtir aqui, totalmente de graça aqui no Shopping Boa Vista e ainda muitas outras atrações. Os melhores stands do Brasil vão estar aqui também e muito mais. Isso é uma cultura que não para de crescer, né, Kelmer? Isso, graças a Deus, assim, e assim, é muito bacana você trazer eventos gratuitos como esse, porque cada vez mais vai crescendo e crescendo mais essa cultura, e a gente poder levar cultura, entretenimento também, tirar as pessoas do isolamento social para uma coisa onde eles vão conhecer cada vez mais cultura, entretenimento e tudo para todo mundo, né? E para quem é fã de games, cosplay, como vocês podem ver, nós temos um pouco de tudo isso aqui também, né? Cosplay também. E ali, o cosplay de quem, meu amor? Me conte. Na verdade, é um personagem que eu fiz pra minha loja, né? É autoral mesmo. É autoral? É. Não tem um personagem específico de um anime, de um filme, não? Não. É você pra sua loja? É, isso. Ela, gente, quando ela falou ali pra minha loja, é porque tem um bequinho ali, ó, que é o Artist Alley, né? Que é o beco dos artistas. São as pessoas que têm um trabalho autoral. Elas chegam lá e expõem. Você fez o quê no seu? Tem brincos, tem colar, tem também phone strap, que é aqueles coisinhas que você pendura no celular. Temos chaveirinhos também. Tem tudo, né? Por aqui. Gente, e tem esse pessoal que faz um trabalho autoral e tem também quem, nessas estandes aqui, quem vem vender trabalhos de outras pessoas. Lembrar o horário, hoje até que horas, Kelmer? Pois é, de hoje até domingo, né? Vamos ter esse horário das 11 e vai até as 20 horas, né? E lembrando que no domingo também o especial do Dia da Mulher aqui, a gente vai ter uma The Voicer, né? Que é a Catarina Rosa, que vai estar aqui, né? Fazendo o maior sucesso. Que massa, então é para vir e ficar o dia inteiro. Exato, aqui são várias atrações que a gente está trazendo. Obrigada, meu querido. Gente, é no Shopping Boa Vista, fácil de achar, o primeiro andar, na parte antiga, né? Aquela parte nova que você pega a passarela, não. É na parte antiga, no primeiro andar. Aí o pessoal jogando os jogos mais novos. Maristela. Muito legal, Bianca, convite feito. O NA1 volta amanhã. Você, claro, pode rever e compartilhar as nossas reportagens lá no Globoplay. Ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.